E agora a gente fala sobre mais de um ano de desrespeito à lei em Angola. A situação dos fiéis da Igreja Universal por lá piorou bastante depois das falas do ministro angolano da Cultura em apoio aos invasores. Mas o povo angolano de várias partes do país tem saído às ruas para que as igrejas sejam devolvidas e para que a ordem seja restaurada pelas autoridades. Esta semana, uma denúncia foi protocolada na ONU. Um apelo por justiça. Homens e mulheres que acusam o governo angolano de perseguição religiosa foram às ruas. O povo está na fé clamando pela justiça. A polícia já sem saber o que fazer. Olha aí, nossa igreja. Milhares de fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus, espalhados por toda Angola, pedem um posicionamento definitivo e imparcial de autoridades do país. Eles querem o fim de um conflito provocado por dissidentes da instituição, expulsos sob acusações de atos ilegais e imorais. O Domingo Espetacular já mostrou o perfil dos líderes do movimento ilegal. Essa é uma queixa-crime apresentada pelos advogados da Universal contra um dos ex-pastores angolanos meses antes dele participar das invasões. O documento relata como o acusado agia para desviar sistematicamente doações de fiéis em dólares ou em altas quantias de kwanzas, a moeda angolana. Essa outra ata registra como um dos revoltosos protagonizou um episódio de envolvimento com uma jovem. O documento descreve que o ex-pastor levou a moça para jantar e depois manteve relações sexuais com ela. Para assumir o controle da igreja, inclusive na tentativa de controlar contas bancárias, esses criminosos ainda forjaram assembleias e falsificaram documentos. Eles se autoproclamaram como sendo uma comissão de reforma. Nós lançamos um apelo à Sua Excelência, Presidente da República, de nos receber. Nós só queremos ser ouvidos, porque, infelizmente, eles só ouviram uma parte. Nós somos angolanos. O grupo criminoso tem perseguido membros da Igreja Universal. Passaram a invadir templos, casas de pastores e propriedades privadas, usando ameaças e violência. Está filmando? Nos últimos meses, a crise se tornou ainda mais grave. A insegurança se transformou em rotina, tanto para os fiéis africanos quanto para os brasileiros que residem em Angola. Quem vai às ruas em atos pacíficos, exigindo seus direitos, é reprimido desta forma pela polícia de Angola. A violência do Estado agora é regra nas ruas de Luanda e os relatos de agressões são constantes. O polícia não usou a estratégia de evitar conflitos. Ele batia de todo o canto do meu corpo. Alguns chegaram a ser detidos e, enquanto eram levados à prisão, gravaram esse vídeo. Graças eu te dou, Jesus. O embaixador do Brasil em Angola, Rafael Vidal, disse que acompanha com cuidado a situação da Igreja Universal no país. Tanto a IURD como instituição com grande representação local, quanto a Embaixada do Brasil acompanham o que podem ser eventuais manifestações discriminatórias contra brasileiros que possam ocorrer no seio dos integrantes daquela igreja, né? No seio dos integrantes da IURD. Olha só o povo, essa é a revolta do povo. Essa é a revolta do povo. Fiéis da Igreja Universal protocolaram uma carta-denúncia no Escritório das Nações Unidas em Angola. Com mais de 30 mil assinaturas, eles denunciam à ONU a violenta repressão das autoridades e interferência política no destino da igreja. Estamos a ser obrigados em procurar organizações internacionais para resolver este conflito, porque é muito triste eu estar num Estado laico que disse que há uma separação de poderes, que há uma separação, que o tribunal funciona de um lado,
o poder executivo funciona do outro lado, o poder legislativo funciona do outro lado, mas porém vemos uma junção de ambos, um a interferir no poder do outro. O advogado especialista em direito internacional, Maurício Eichel, também defende que o governo brasileiro busque agir na Organização das Nações Unidas. Pela natureza do assunto, quando a gente diz xenofobia, a gente tem que se remeter ao quê? À ONU, porque a principal ação, a Carta da ONU é justamente a prevenção a atos de xenofobia. Por isso, o Brasil deve manifestar, através do seu embaixador, diretamente na ONU, o que está ocorrendo e pedir auxílio. O governo de Angola conhece o problema, mas o pronunciamento do ministro da Cultura, Jomo Fortunato, deixou a situação dos fiéis ainda mais complicada e arriscada. Ignorando denúncias e provas, o ministro manifestou apoio aos dissidentes. A Igreja Universal realizou uma assembleia e o resultado dessa assembleia foi informado ao INAR, o Instituto Nacional dos Assuntos Religiosos, e essa nova direção é o novo interlocutor com o Estado angolano. Ou seja, todas as questões relacionadas com a Igreja Universal serão resolvidas com essa direção. Declarações que, para o especialista, são extremamente preocupantes. Nós percebemos recentemente, pela declaração desse ministro, em particular, com uma postura governamental. O que significa dizer que, a partir de agora, essa aversão ao estrangeiro, em particular ao brasileiro, passou a ser uma postura de Estado. Isso é muito grave, porque a xenofobia, ao atingir um patamar de representação do Estado, ela pode contaminar a população como um todo. Quem por direito faz parte da Igreja Universal em Angola não consegue entender tamanho descontrole. Como o ministro fecha os olhos às perseguições, membros da igreja acreditam que tanto Fortunato quanto o diretor nacional de assuntos religiosos, Castro Maria, estão interferindo politicamente no caso, sem qualquer fundamento legal. Nós temos um processo em tramitação, não fomos julgados, não fomos chamados em tribunal e hoje nós nos deparamos com essa situação. O povo não aceita. Nós, os bispos e pastores angolanos, não aceitamos essa situação. Essa é a razão por que nós nos manifestamos e vamos continuar a lutar até o fim. Especialistas afirmam que a situação em Angola é uma sucessão de erros que tem feito aumentar a gravidade do problema. A perseguição religiosa, cada vez mais severa, revela outra face do país, a falta de segurança jurídica. E isso gera incertezas em outras áreas. E a partir do momento em que você vê um judiciário que se cala, faz essa situação extremamente grave, e um governo que não apenas se cala na proteção dessa minoria estrangeira, mas ainda assim apoia um ato vil, bárbaro como esse que ocorreu na invasão e na tomada da igreja, você percebe o quê? Que isso pode trazer um grave problema na região, no país em si. Isso vai gerar o quê? Um isolamento e um afastamento da possibilidade de novos investimentos e transformar aquele país num par internacional. Há quase 30 anos em Angola, a Universal faz ações humanitárias e sociais em todo o país, com apoio a presidiários, doações de sangue, projetos voltados à educação. Durante a pandemia, a igreja intensificou o trabalho de apoio à população. Água e comida também são distribuídas em comunidades carentes. A igreja ainda faz doações de álcool em gel a hospitais e ajuda famílias de pacientes com o coronavírus. É um trabalho que não para, mesmo em meio à perseguição que os fiéis vêm sofrendo.